Seja bem-vindo, pessoal. Me chamo Felipe. Se você ainda não me conhece, ainda não assistiu a apresentação e a aula de objetivo do curso, me chamo Felipe, sou desenvolvedor de software, tenho aí um pouco mais de 10 anos de desenvolvimento e vamos iniciar essa jornada aí com alguns vídeos e aguardando sempre o seu feedback sincero, pessoal. Se quiser falar do áudio, se você quiser falar é, da, da forma que a gente está explicando, né? Seja lá o que for, dê o seu feedback e é o que eu espero muito de vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Programação orientada a objetos, né? Vamos falar um pouquinho de programação orientada a objetos usando C Sharp. Aqui você aprenderá o que? Os conceitos fundamentais da programação orientada a objeto e como aplicá-los na linguagem C Sharp. Você aprenderá a criar classes, objetos, herança, encapsulamento, polimorfismo e esses são, entre outros conceitos importantes, são três, mas esses vão ser bônus que você vai correr atrás deles aí e no final dessa playlist você vai entender o porquê. E aí você vai ter a oportunidade de aprender projetos práticos, tá? Só que isso somente na playlist de, é, de arquitetura. Estamos na primeira, falando de programação orientada a objeto, depois vamos falar sobre Solid, depois de Clean Code e por isso e por último arquitetura. Então, esse hands-on, né, só vai ser lá no final. Então, vamos lá. Falando de a famosa pool, né? Beleza. O que a gente vai ver? Os conceitos fundamentais da programação orientada a objeto. Vamos ver também os pilares, né? A gente vai falar aí sobre a abstração, encapsulamento, a herança e tudo mais. E como, como a pool ela revolucionou a história, né, do desenvolvimento de software. Porque antes a gente tinha aquela programação estrutural. Se eu não me engano, acho que antes já existia a programação funcional. E por que a pool se tornou tão disseminada, tão forte? Né? Não somente usando em C Sharp, mas também como Java e outras linguagens como JavaScript, enfim. Então vamos lá, o que é uma programação orientada a objeto? Né? É, a programação orientada a objeto, como já falei, né, existiam outros paradigmas, como é, a, a programação estrutural, né, paradigma de programação utilizado para desenvolver software. Nesse estilo de programação, o foco está na criação de objetos que representam entidades no mundo real e nas interações entre esses objetos. A linguagem de programação C Sharp oferece suporte completo à programação orientada a objeto, tornando uma escolha popular para o desenvolvimento de aplicações robustas e escaláveis. Então veja você que a linguagem que eu uso, né, e escolhi ela para fazer o curso. A gente poderia ter escolhido Java, TypeScript, propriamente a Dart, que está sendo usada bastante aí no Flutter, mas eu escolhi a que eu gosto de paixão, que é a C Sharp. Então, a programação orientada a objeto, né, e o C Sharp ele traz toda a implementação da orientação a objeto, ela se baseia em princípios fundamentais. Entenda, esses princípios você vai levar para sempre usando C Sharp. Vamos lá. O primeiro princípio, a abstração. Que é abstração, Felipe? Vamos lá. É a capacidade de representar objetos no mundo real por meio de características e comportamentos relevantes. E beleza. Na pool, né,
programação orientada a objeto, abstraímos apenas as informações necessárias para o desenvolvimento do software, ignorando detalhes irrelevantes. E o que você falou, Felipe? Você falou aí 1 quilo, não entendi 100 gramas. Calma. Vamos lá. Aqui, como eu falei para vocês, a gente não vai ter hands-on, mas a gente vai ver código. Claro que a gente vai ver código. Desenvolvimento sem código não é desenvolvimento. Então vamos lá. Falando sobre pool, o primeiro é abstração. Então eu vou abrir aqui o nosso Visual Studio Code, tá? Que ele é excelente, é um editor de código excelente, criado pela Microsoft, tá? Então abri aí para você e aí eu vou explicar o que é abstração. Vamos lá. Falando sobre abstração, deixa eu só mudar aqui a telinha, senão vou ficar atrapalhando a sua visualização. Falando sobre abstração, a abstração eu tenho aqui, por exemplo, no mundo real a gente tem animais, certo? E os animais, eles representam uma classe. Não sei se você está entendendo onde eu quero chegar. É uma entidade animal, só que é muito genérica. Então, na abstração que a gente faz, a gente cria uma classe genérica. Aqui no C Sharp a gente tem algo chamado a gente tem o abstract, né? Esse abstract daqui é um controlador de acesso, tá? E aqui a gente vê aqui uma classe chamada animal com propriedade, nome e idade, um método para ser implementado como abstrato que é emitir som, e a gente tem um método já implementado chamado dormir. E o que a gente faz? Se a gente for trazer aqui, ó, existe uma classe cachorro que a gente herdou dela. A gente ainda vai falar sobre herança, tá? E a gente herdou da classe animal. E a classe cachorro, automaticamente, ela tem que implementar, ela é obrigada, tá? Quando a gente coloca esse abstract sem implementação aqui, na classe cachorro, quem implementar a classe animal, seja cachorro ou gato, ela obrigatoriamente vai ter que fazer esse emitir som. Só que acontece, o emitir som, ele já existe um dormir. Só que esse dormir aqui tá falando aqui, olha, ele diz o nome, coloca o nome do animal, né? Faz uma interpolação aqui. E esse nome de animal coloca o nome de animal e fala, está dormindo. Mas a gente sabe que o emitir som de um cachorro, né? Ele não fala pra gente, ó, eu tô dormindo. Não. Ó, eu tô latindo. Não. Eu quero o emitir som somente daquele animal. Então a abstração que ela obriga a gente? Eu obriguei aqui todas as classes que herdar de animal, ela tem que implementar um método chamado emitir som. Então cada classe ela vai ter o seu emitir som próprio, a sua regra de negócio própria. E aí a gente sabe que o cachorro, claro, ele faz au au, e a classe gato, ela também, como herda de animal, ela faz o miau, tá? E aí se a gente for fazer subir um console, a gente pode instanciar, tá? Se você aqui eu estou instanciando quando a gente faz esse new, tá? E eu passo o nome e a idade. Do gato também o nome e a idade. Veja que se eu colocar um emitir som, esse emitir som daqui é do cachorro, ele vai trazer o faz au au, tá? E se for um dormir, ele vai trazer esse dormir aqui, ó. Está dormindo. Então você pode ir pausando, tá? Pausa aí esse vídeo. Você pode ver aqui, ó. Eu vou deixar pausar esse vídeo não, né? Eu vou deixar esse código disponível, tá? E aí nesse vídeo aqui você pode refazer toda essa parte daqui, criar lá um console, ou então até mesmo do Visual Studio Code,
fazer essa implementação aqui e rodar, e você vai ver que, aqui ele vai trazer o au au e vai trazer também está dormindo. Vai trazer o miau do gato e depois também vai trazer o está dormindo. Tá bom, pessoal? Então, essa é a primeira aula. Como eu falei, a gente não vai ter hands-on agora. Se você quiser fazer essa implementação aqui, você pode fazer. Eu até falei agora que eu ia deixar o código, mas assim, não vou deixar o código, tá? Beleza? Não vou deixar o código. Por quê? Porque lá no final, pessoal, a gente vai ter toda essa implementação. Então, você tiver uma dúvida, olha o vídeo de novo, procura analisar que você vai entender. Beleza? Então, vamos para o próximo vídeo.